Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, nós colocamos especialmente nosso coração diante da Tua presença, diante da palavra do Senhor. É a Sua palavra, é a Sua voz que fala ao nosso coração, é a Sua voz que guia o nosso coração, é a Sua voz que alimenta nosso espírito e nossa alma. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença santa, gloriosa, esteja sobre este lugar, e nos toque, e nos encoraje, e abra a nossa visão, para que nós possamos receber tudo que o Senhor preparou para nós, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Deixa eu te falar, olha, esse texto, ele tem muitas verdades espirituais poderosas para as nossas vidas, e desse texto a gente pode tirar diversas mensagens, e hoje eu quero trazer para o seu coração uma mensagem muito instrutiva, é uma mensagem de ensino e é uma mensagem extremamente prática. Mas antes de entrar numa parte assim que é tão prática, eu quero também encorajar a sua vida com o que está dizendo nessa palavra, com verdades divinas, verdades do céu, que elas, hoje você precisa receber essas verdades, porque elas vão enriquecer seu coração, elas vão enriquecer sua alma, elas vão enriquecer seu dia a dia, e talvez se você chegou aqui hoje com o farol baixo, você já viu essa expressão? Quando a pessoa está desanimadinha, fala assim, ele está com o farol baixo hoje. Se você chegou com o farol baixo, você vai colocar o farol alto agora. Você quer receber isso aí de Deus? Você vai colocar o farol alto, porque, olha, eu vou entregar duas verdades para você tão poderosas nesse texto, que estão nos primeiros 2 versículos que lemos, versículo 14 e versículo 15, versículo 14 está dizendo assim, será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens, e aí a Bíblia diz que quantos talentos ele deu a cada um, e ele diz, segundo a sua capacidade. Então eu quero dizer 2 verdades que eu creio de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para você que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. A primeira verdade, Deus confia as riquezas dele àqueles a quem ele chama. Essa é a primeira verdade, Deus confia as riquezas dele, a quem ele chama. E a segunda verdade é que Deus vê potencial, presta atenção, Deus vê potencial em nós, para prosperar aquilo que ele nos dá. Olha só, então em nome de Jesus, eu preciso te dizer, que nessa manhã, nesse lugar, ó, toma posse disso, você está dessa porta para dentro, até quem está no hall lá, vou declarar sobre a vida dele também, você está nessa porta aqui, eu estou te dizendo em nome de Jesus, não tem nenhum desfavorecido aqui nesse lugar, não tem ninguém que ficou fora da fila, não tem ninguém que ficou, sabe, esse ali ficou de fora da bênção, não, se você está aqui nesse salão, eu creio que você foi chamado, ou está sendo chamado por Deus nessa manhã, você está sendo chamado por Ele, e se você está sendo chamado por Deus, eu quero te dizer, Ele confia em você, Ele confia em você, Ele confia em você, se você está sendo chamado por Deus, significa também que Ele vê potencial na sua vida, potencial de multiplicar aquilo que Ele colocou nas suas mãos, amém? Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, faz assim com sua mão, eu quero te dizer, Ele confia em você, amém? Olha para a sua mão, você está vendo alguma coisa aí? Não estou vendo nada, em nome de Jesus, abre os seus olhos espirituais, tem potencial de Deus na sua vida, tem potencial multiplicador na sua vida, tem potencial, capacidade de fazer coisas grandiosas em Deus na sua vida. Eu quero encorajar você a pegar suas 2 mãos e colocá-las sobre a sua cabeça e declara assim bem forte, com muita fé no Senhor, eu sou abençoado, diga isso, sabe, diga para o inferno ouvir, eu sou abençoado. Sim, você é abençoado, agora diga, minha casa é abençoada. Sim, a sua casa é abençoada. Olhe para a pessoa do seu lado e fale, eu estou vendo um abençoado, eu estou vendo um abençoado. Gente, não tem ninguém desfavorecido aqui nessa manhã, amém gente? Amém, eu só vejo um povo abençoado em Deus aqui nessa manhã, que a palavra de Deus é que está falando, as escrituras estão dizendo, amém? Pode se assentar, você está abençoado, você é abençoado, sabe? Agora vamos lá, o que nos leva a viver essa realidade em Deus? A realidade do que? A realidade de ver os bens do Senhor sendo colocados nas nossas mãos.
O que me leva a essa atmosfera, a essa dimensão? O que me leva a essa verdade? Não sei se você sabe, mas um talento é uma medida monetária. Tem gente que lê esse texto e está entendendo assim, o talento é o quê? A habilidade de falar, a habilidade de administrar, a habilidade um dom espiritual, alguma coisa nesse sentido. Mas o talento aqui, gente, literalmente está falando de dinheiro. Está falando de uma medida monetária para os metais, naquele contexto. E um talento pequeno, ele é cerca de 15 quilos. 15 quilos. Então, veja só, 15 quilos não, perdão. 15, é isso mesmo, 15 quilos, é isso mesmo. 15 quilos. Então, veja. Quanto é uma grama de ouro? Alguém sabe quanto é uma grama de ouro aqui? 350 reais? 400? Mais ou menos isso? Quem comprou aliança aí, quem casou recentemente? Aí, Pedro, quanto é uma grama de ouro, mais ou menos? Sabe o peso da sua aliança? Não sabe o peso da aliança, gente. Olha só, uma grama de ouro, gente, aproximadamente, tem uma variação aí, está ouro 18 quilates, ouro 24 quilates, mas uma grama de ouro é aproximadamente 400 reais, 450 reais, aí depende de onde você comprou também, tá? Tem gente que paga mais caro pela mesma grama de ouro, tá bom? Então, quando for comprar, compra bem. Veja só, 400 reais. E aí, vamos pegar aqui a referência de 400 reais. Se você pegar 400 reais, multiplicar por 15 quilos, sabe quanto dá? 6 milhões. Um talento. Aí você pensa assim, não, mas esse coitado que recebeu um talento, recebeu pouquinho, né? Um talento. Se for um talento de ouro, pode ser de prata. 6 milhões se for um talento de ouro. Agora, se for um talento de prata, né? Aí a conta cai um pouquinho. Aí vira 60 mil reais. 60 mil reais? Eu estou atrás de um talentinho desse. Cairia bem. Cairia bem. Então veja, o que leva Deus a nos chamar e nos confiar coisas tão preciosas e de tanto valor? O texto, esse texto ele é muito instrutivo e ele traz 2 adjetivos desses servos. O texto está dizendo que eles foram, aqueles que multiplicaram o talento, eles foram bons e fiéis. Então o texto está dizendo isso. Está dizendo que eles agradaram o seu Senhor, sendo bons e fiéis. E tem também um outro fator, que eu também atribuo, de acordo com o que mostra esse texto, pela conduta desses homens, desses 2 homens que multiplicaram, e que a gente não viu naquele terceiro homem, que enterrou o talento, né, tem algo também que é interessante, que é o aspecto da boa administração. Porque aqueles 2 homens, eles foram bons e fiéis, por quê? Porque eles foram bons administradores com aquilo que eles receberam em suas mãos. Eles foram bons administradores, ou seja, eles tiveram iniciativa, eles tiveram estratégia, eles tiveram planejamento, eles tiveram diligência, eles tiveram tempestividade. A Bíblia diz que, inclusive, um deles saiu imediatamente, foi negociar, foi trabalhar em cima daquele talento que ele recebeu. E sabe o que Deus espera de nós nessa manhã, para confiar a nós os seus talentos? Ele espera isso de nós, Ele espera que nós sejamos bons e fiéis em administrar bem aquilo que Ele nos dá. É isso que o Senhor espera de nós. E eu quero falar um pouco ao seu coração sobre isso. Sabe por quê, gente? Porque no reino de Deus, o aumento, o crescimento, ele é o resultado daquilo que nós lidamos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Deus colocou algo nas suas mãos, e o aumento vai ser o resultado de como você vai lidar com isso, né? O mais de Deus, ele é o resultado de como nós lidamos. Olha só que interessante essa frase, o mais de Deus é o resultado de como nós lidamos com o menos que está nas nossas mãos. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que tem pouco, irmãos. Às vezes a gente acha, nossa, eu tenho tão pouco. Mas o mais de Deus para a sua vida está diretamente ligado como você vai lidar com isso que você está chamando de pouco. Com isso que talvez você está considerando que é menos. E a nossa tendência, gente, vamos falar a verdade, quando se fala de prosperidade, quando se fala de crescimento financeiro, a nossa tendência é o quê? A nossa tendência é achar que o problema é aquilo que a gente não tem.
Então você olha, mas eu não tenho essa condição, eu não tenho esse emprego, eu não tenho esse trabalho, eu não tenho esse dinheiro. A nossa tendência é sempre achar a ausência da prosperidade naquilo que não está nas nossas mãos. Mas as Escrituras estão mostrando claramente na parábola dos talentos que a prosperidade é a partir daquilo que está na minha e na sua mão. É aí que está a prosperidade. Ela não está naquilo que eu não tenho, ela não está naquilo que eu não administro, ela não está naquilo que está sob a minha autoridade, mas sim, ela está sob aquilo que Deus colocou para que eu faça uma boa administração. Mais uma vez, olhe para as suas mãos, declare uma boa administração sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe? Então eu quero dizer para você, o problema, preste atenção, o problema não está sobre aquilo que você tem. Não está, tá? Mas pode ser que o problema esteja sobre como estamos conduzindo aquilo que temos. Pode ser que esteja aí o problema. Vejam, Deus é fiel, Deus é justo e Deus é abundante. Amém? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é abundante. Se eu tenho um Deus fiel, se eu tenho um Deus justo, que eu sei que é, se eu tenho um Deus abundante, que eu sei e creio que é, onde está o problema? O que está errado? Por que eu, sendo filho de Deus, não alcancei a prosperidade? Por quê? E gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui pregando aquela teoria da ilusão, daquela prosperidade que você vai pensar que você vai ter tudo na sua vida. Eu não estou falando disso, tá? Isso vai ficar muito claro aqui ao longo da mensagem que eu não estou falando disso. Mas eu já quero ressaltar esse ponto para você. Por quê, gente? Porque às vezes, veja só, a pessoa, ela entende que Deus é justo, que Deus é abundante, que Deus é fiel. Aí olha que interessante, ela atribui então a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a abundância de Deus, o seu sucesso. Está errado isso? Em partes, não. Mas em parte sim, porque Deus tem tudo para você, mas a forma que você vai cuidar desse tudo de Deus, é que te conduz ao sucesso. Você entende a sua responsabilidade nesse processo? Olha só, muitas pessoas estão trocando, preste atenção, eu estou falando coisas assim, para abrir sua mente. Muitas pessoas trocam o estilo de vida, porque boa administração é estilo de vida. Então muitas pessoas trocam boa administração, um bom estilo de vida, né, de um administrador, em busca de um milagre. Deus faz milagre, gente, sim ou não? Deus faz milagre, mas sabe uma coisa? Deus não é conivente com má administração. Deus faz milagres, mas eu não posso pegar a conta do meu cartão de crédito que eu estourei e chegar aqui no altar e falar: Deus, eu estourei a conta, opera um milagre aí, Senhor. O Senhor é justo, fiel e abundante. Não faz sentido isso, entende? Então Deus, Ele faz milagres, claro, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele é um Deus, né, que possui toda a autoridade em suas mãos. Mas Ele não é conveniente com irresponsabilidade financeira. Não, Ele nos chama para sermos bons e fiéis, ou seja, para sermos bons administradores daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E por que às vezes a pessoa não consegue atingir esse nível de prosperidade? Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes ela acha que, por ser filho de Deus, ela vai ser próspera. Então, eu sou filho de Deus, Ele é o rei e eu sou o príncipezinho. Tudo é meu. Que coisa linda, romântico isso. Mas não é bem assim. A palavra de Deus não mostra isso. Ela diz que sim, tudo é do Senhor e tudo pertence a nós, somos co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as bênçãos nas regiões celestiais, glória a Deus por isso, amém. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Aquele ditado, né? Eu não sei se é ditado que fala, frase, enfim, mas você me perdoa aí se eu não estou falando da melhor forma possível, mas é aquela expressão que a gente utiliza, né? Que o fato de eu estar em uma garagem não me faz um carro. Eu continuo sendo pessoa, sendo gente, graças a Deus, né? Então, o fato de você estar numa garagem não te faz um carro, gente. O fato de nós termos entrado aqui nesse lugar, eu vou à igreja todo domingo, vou no culto, frequento a célula. Olha, eu vou dizer assim com muito carinho, isso não te faz ser um cristão.
faz parte. Presta atenção. Aí você fala, então não precisa disso. Não, é muito pelo contrário. Um cristão tem a cultura de congregar, mas o fato de congregar não gera um cristão. Cristão, gente, cristianismo é prática de princípio, é estilo de vida. Cristianismo é conduta segundo quem é Jesus. Você sabe o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. É isso. É eu fazer segundo a vontade do meu Senhor. Isso é ser cristão. Então, a prosperidade, meus irmãos, muitas vezes a gente também confunde prosperidade com o quê? Com ter, com posses. Mas, na verdade, a prosperidade, ela é a bênção de Deus sobre nós. É a bênção de Deus. E a prosperidade, ela é uma bênção que já está pronta para mim e para você. Ela já está pronta. Sabe, Deus já preparou a sua prosperidade. Agora, ela virá sobre nós a partir do quê? A partir da nossa fidelidade e de uma boa administração. E nós precisamos entender nosso papel nessa história. Nós precisamos entender nosso papel nesse propósito de Deus, que é nos abençoar. Nós temos sim um pai, ele é maravilhoso, ele tem tudo. Mas sabe o que acontece? Filhos desobedientes se demonstram imaturos para cuidar das coisas de um pai próspero. Filhos desobedientes se demonstram despreparados para cuidar daquilo que o pai preparou como herança para ele. Gente, é impressionante, gente. É impressionante. A gente vê isso muito em sucessão de empresas. Eu já tive conversas com sucessores, conversas tristes, dizendo, olha, meu filho, ele não é engajado, não é preparado, ele não demonstra interesse, ele não demonstra, sabe, apego àquilo que eu estou preparando para ele. Então, a verdade é que filhos acomodados, filhos preguiçosos, filhos medrosos, filhos avarentos, primeiro, antes de receber a herança, sabe o que ele precisa? Ele precisa ser transformado. Antes de receber, porque senão ele vai perder a herança do pai. Senão ele vai perder o talento que o pai deu para ele, e isso é muito aplicável no reino de Deus. Isso agindo num contexto empresarial, né? Quantas vezes talvez você já escutou a história de uma empresa de sucesso, que quando passou para a mão do sucessor, ela foi à falência. Isso existe, isso acontece o tempo inteiro, e no reino de Deus, gente, isso é muito sério, e a gente precisa compreender isso. Deus, gente, Ele é um Deus que não mima filhos. Deus não fica mimando seus filhos, ao contrário, Deus desenvolve seus filhos. Para quê? Para uma boa administração sobre aquilo que Ele criou, sobre aquilo que Ele preparou para você. E Deus, Ele sempre vai agir por princípios. Sabe o que acontece? Preste atenção, na ótica desse mundo, as pessoas, elas são reconhecidas por aquilo que elas têm. Na ótica desse mundo, mas na ótica divina, do céu, nós somos reconhecidos por aquilo que a gente é. Você entende isso? Aquilo que você é que destrava posses sobre a sua vida. Não são as posses que definem quem você é. Não é. No reino de Deus não existe isso. E olha só a Bíblia falando sobre o despreparo de filhos imaturos. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Olha só como é forte essa palavra. Em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então a Bíblia está dizendo, ele não está preparado nas suas mãos, na sua mentalidade, no seu comportamento, e portanto, embora ele seja dono de tudo, ele não consegue usufruir, ele não consegue viver. Então, gente, o funcionário é interessante, né? Às vezes, eu estou falando isso para você ir pensando e meditando no Senhor aí, especificamente o que Deus quer trazer para o seu coração. Então, nas empresas, o que acontece, tá? Acontece isso, de verdade, eu já presenciei isso com um funcionário meu, inclusive. A pessoa, ela por ser cristão, ele acha que ele vai ser promovido, ou que ele tem que ser promovido. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Que coisa boa, aleluia. Ele é filho de Deus. Mas sabe o que acontece, gente? A pessoa não demonstra um bom trabalho, ela não entrega engajamento,
ela não entrega lealdade, ela não entrega fidelidade, ela não produz resultados. E ela quer ser promovida porque ela é filho de Deus. Não faz sentido. É ao contrário. Por ser filho de Deus, devemos entregar melhor, devemos entregar mais, devemos ser os mais leais, os mais prestativos, os que estão nas primeiras fileiras, no sentido, entenda aqui, no sentido de servir. Devemos dedicar mais, por quê? Porque somos filhos de Deus, porque reconhecemos o nosso papel naquele ambiente. Então, sabe o que acontece? O que nos promove não é a carteirinha de crente, não é. O que nos promove não é a carteirinha de crente, o que nos promove é sermos bons e fiéis naquilo que foi delegado a nós. E sabe por que nós somos bons e fiéis? Porque a gente tem um coração alinhado ao coração do Pai, e porque a gente pratica a boa administração. Isso é ser bom e fiel, é saber cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E nós precisamos abrir os nossos olhos em relação ao caminho para a prosperidade. Quantos aqui querem ser de verdade prósperos no Senhor? Levante sua mão se você quer ser. Eu estou falando com as pessoas certas então. Veja só, nós precisamos abrir nossos olhos no que diz respeito a esse caminho. Sabe por quê, gente? Porque se o crente quer prosperar, preste atenção, se o crente quer prosperar, ele precisa abrir os olhos dele para estudar mais. Ele precisa se atualizar, buscar conhecimento. O crente quer prosperar, ele precisa aprender. Ele precisa inclinar o ouvido dele para aprender, ele precisa fazer curso, ele precisa entrar precisa evoluir na vida acadêmica. O crente quer prosperar, a gente precisa trabalhar. Tem que trabalhar. Para prosperar tem que trabalhar. E por que não dizer para prosperar? A gente também precisa ser fiel ao Senhor. Ser fiel a Ele nos nossos dízimos e ofertas. Isso também está, óbvio, dentro de um caráter de fidelidade, dentro de um caráter de gente que prospera. E, gente, não é errado a gente pedir para Deus que Ele nos dê coisas maiores. Então, por exemplo, talvez você já fez isso, e eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu já via esse altar aqui no meu devocional lá em casa, muitas vezes pedir para Deus coisas para a minha vida, pedir bens materiais, pedir uma promoção, pedir a Deus um aumento de salário. Você já pediu um aumento de salário para Deus? Eu já pedi. Eu já pedi várias vezes, engraçado, foi até muitas vezes, eu estou pensando aqui agora. Eu acho que todo ano eu peço aumento de salário grande para Deus. Eu pensei que agora eu pedi esse ano um aumento grande, muito maior que o IPCA. Eu já pedi, gente, não é errado. Não é errado eu pedir para Deus um emprego, pedir para Deus uma carreira de sucesso. Não é errado, olha, vou até dizer, olha o que eu vou falar com muito cuidado isso. Não é errado você pedir para Deus, por exemplo, reconhecimento. Não é errado. Você tem que avaliar o seu coração, é claro, mas não é errado, entende? Na sua essência, né? Não é errado, porque Deus tem isso para nós. Mas sabe uma coisa que a gente precisa pedir muito para Deus? Muito. Além de pedir a Deus que a empresa prospere. Tem quantos empresários tem aqui? Levante sua mão se você tem um CNPJ, aí você faz parte. Olha só, gente, louvado seja Deus, empresário em nome de... Fica com a sua mão levantada. Não abaixa ainda não, meu filho. Eu quero declarar prosperidade sobre a sua empresa, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Louvado seja Deus pelos empresários. Gente, eu quero que cada dia a igreja tenha mais empresários, a gente empregar mais pessoas, contribuir com a renda do nosso país, com a empregabilidade. Isso é bom demais. Amém? Então, veja, não é errado a gente pedir coisas dessa natureza para Deus. Mas uma coisa que a gente precisa aprender e pedir cada dia mais é sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Porque nós precisamos de maturidade para lidar quando essas coisas forem colocadas sobre as nossas mãos. Nós precisamos. Olha só, a história de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 até o 12, conta essa história, essa conversa que Salomão teve com Deus em um sonho. A Bíblia fala que Salomão estava sonhando, e de repente aparece o Senhor, né? O Senhor aparece no sonho de Samuel, e olha a pergunta, Salomão, e olha a pergunta que Deus faz a Salomão. O Senhor, ele pergunta a Salomão: o que você quer
que eu te faça? Olha só, Salomão estava, já havia passado pelo óbito do seu pai, e Davi, e ele então seria o rei, na sequência, ali me fugiu agora a palavra, na sucessão, perdão, essa é a palavra. Então ele era o sucessor número 1 para ser o rei, daquela nação. E o Senhor aparece em sonho e pergunta para ele: peça-me o que quiser e eu te darei. Está escrito isso no versículo 5 de 1 Reis, capítulo 3. Então Deus falou com ele para ele pedir o que ele quiser, gente. Imagina só, se Deus falasse com você hoje, aqui nessa manhã, por 30 segundos, eu quero que você pense agora, rapidinho assim. Olha, se Deus falasse para você: peça o que quiser, que eu te darei, qual seria o seu pedido? Pensa aí. Talvez alguns, olha só gente, alguns talvez vão falar assim: eu queria uma esposa. Meu Deus, tem tantos meios de conseguir uma esposa, filho. Aí a mulher vai estar desesperada, ela vai falar: Deus, pode mandar o marido, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Nem fala que é um homem bonito, que é um homem trabalhador. Sabe? Ser homem, tá bom, manda aí, Deus. Meu Deus, peça o que quiseres e eu lhe darei. Pensa só, se Deus te fizer essa pergunta. E aí, gente, é interessante demais, depois você pode ler com mais tranquilidade, mas a Bíblia vai mostrando aqui como que Salomão se comportou diante dessa proposta de Deus. Salomão, ele, em primeiro lugar, ele começa a agradecer a Deus, ele fala: Deus, a gente já tem tudo, meu pai foi um herói. Eu estou dizendo com as minhas palavras aqui, estou resumindo. Então ele elogia o pai, ele fala da bondade de Deus, depois ele se humilha, ele fala assim: olha, Deus, eu sou tão pequeno, eu sou um jovem, olha só, ele diz assim: eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Então ele está dizendo para Deus, ele está se colocando no lugar de humildade. E aí, gente, ele faz o pedido para Deus, ele fala para Deus: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria, um coração cheio de capacidade, para governar o teu povo, e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. Então foi esse o pedido de Salomão para Deus. Sabe, em outras palavras, ele não pediu bens, ele não pediu casa, ele não pediu nada disso. Ele só pediu para Deus a capacidade, a sabedoria para fazer uma boa administração. Foi isso que ele falou. Ele falou: Senhor, eu quero ter sabedoria e graça para eu cuidar dessas pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu quero ter sabedoria e graça para essa nação ser próspera, para eu não atrapalhar o que o Senhor já está fazendo por décadas na vida do meu pai, na vida desse povo. Eu quero ser um instrumento de bênção na vida desse povo. E aí Deus fala com ele, versículo 12: farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que, olha o destaque divino de Deus sobre Salomão, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Meu Deus, Deus eleva o nível de sabedoria desse homem para toda a eternidade. Já se passaram milhares de anos dessa revelação, e até hoje não houve, e segundo as Escrituras, e eu creio, não haverá outro como esse homem. Por quê, gente? Porque ele pediu corretamente. Ele pediu corretamente. E às vezes, gente, sabe o que acontece? O nosso foco pode ser que ele precise de ajuste. Presta atenção, o seu foco está na onde? Onde está o seu foco nos seus pedidos? Onde está o seu foco no que diz respeito à prosperidade de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes a gente coloca os nossos olhos na onde? Eu coloco os nossos olhos na bênção. A gente fala: Deus tem prosperidade para mim, e aí você coloca os seus olhos na bênção, Mas talvez a gente precisa colocar os nossos olhos na capacidade de administrar, na capacidade de fazer bem aquilo que Deus está nos propondo, sabe? A bênção, gente, como eu falei, ela já é a capacidade de Deus sobre a nossa vida.
A bênção é essa graça de Deus que Ele colocou sobre você, ou que Ele vai alimentar você nessa manhã poderosamente, amém, gente? Essa é a bênção de Deus. Agora, o restante é consequência de boa administração. Então veja, você hoje tem uma casa, talvez você está morando de aluguel, talvez você tenha uma casa simples, menor, seu sonho é uma casa maior, talvez você tenha um carro mais simples, seu sonho é um carro maior. Eu preciso que você abra seus olhos essa manhã para entender que como você cuida daquilo que você já tem, daquilo que você administra, daquilo que foi colocado nas suas mãos, seja de outro ou seja seu, a importância disso no processo. Porque é cuidando bem disso, que você vai abrir as portas para coisas maiores. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei. A palavra de Deus fala isso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, né, nessa manhã. E talvez nessa manhã, quando nós formos aqui colocar diante do Senhor as nossas orações, o nosso clamor, o nosso coração, talvez a oração mais profunda que você vai fazer nesse dia, não é o pedido da sua casa dos sonhos, da sua viagem dos sonhos, da sua carreira dos sonhos, da sua empresa dos sonhos. Talvez a oração mais poderosa que você vai fazer nessa manhã é: Senhor, transforme o meu coração e a minha vida num homem bom e fiel, um bom administrador, para que eu cuide bem daquilo que já está preparado para mim, aleluia. Talvez vai ser essa a sua oração nessa manhã. Talvez vai ser essa a sua oração nessa manhã. Deus, transforma a minha mente, transforma o meu caráter, transforma, Senhor, meu coração, me ajude a confiar na sua palavra, me ajude a confiar que o Senhor é Deus na minha vida. Talvez sua oração nesse altar hoje vai ser o quê? A sua oração talvez nesse altar vai ser humildemente falar: Deus, me ajuda a ser mais competente. Senhor, me ajuda a ser mais humilde para aprender com as pessoas que o Senhor levantou na minha vida. Senhor, aumenta a minha visão, eu preciso ver a grandeza que o Senhor tem para a minha vida, porque gente, pessoas que enxergam pequeno, vão alcançar lugares pequenos. Que frase de coaching, não é não, meu irmão. Não é não, meu irmão. Você lembra que Abraão estava dentro da tenda, e quando Deus foi apontar para os frutos daquele homem, dizendo pai de multidões para ele, Deus foi dar essa palavra, Deus falou com ele: sai dessa tenda, que eu vou te mostrar o meu propósito. Se ele olha para a tenda, gente, ele ia ver um teto, ele ia ver paredes o cercando, mas quando aquele homem sai daquela tenda, ele vê os céus abertos, estrela para todo lado, de forma incontável, e Deus fala: essa é a sua herança, Abraão, essa é a sua herança, enxergue aquilo que eu tenho para a sua vida, veja com os meus olhos. E talvez é isso que nós precisamos também pedir para Deus, a sabedoria para administrar, e a fidelidade para prosperar, porque Deus já tem isso para nós. Agora eu quero trazer para você, de forma muito prática, e de forma muito simples. Talvez você vai dizer assim: nossa, mas eu já escutei isso 10 vezes. Que coisa boa. Agora nós vamos nos investir então para praticar isso, né? Então eu quero trazer coisas simples para o seu coração, mas algumas dicas muito práticas sobre a boa administração. Dicas, olha só, gente, dicas. Agora é como se a gente estivesse num curso de administração financeira, pastor Lucas. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Vamos lá, padrões bíblicos. Gente, é importante falar isso aqui. Conselhos administrativos a gente tem em qualquer lugar, mas eu vou te dizer que o lugar mais incrível para achar conselhos administrativos é na Bíblia. Você vai ver que tudo que eu vou dizer para você está amparado nas Escrituras, está amparado no ensino da palavra de Deus. Então, eu vou te dar aqui não vou te dizer quanto, para você não ficar ansioso, né? Mas são muitas dicas. Não, estou brincando, são poucas dicas, mas aproveite essas dicas, tá? Aproveite essas dicas. A primeira dica, gente, essa aqui, gente, se você for no Japão, na Austrália, na África, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, qualquer lugar da terra, e fazer um curso de finança, se não tiver essa dica aqui, eu vou te falar, rasga o diploma, porque essa aqui é a principal delas. Sabe qual é? Olha só que grande segredo: gaste menos
do que você ganha. Que grande segredo. Se a gente sair daqui só com essa dica, você já vai prosperar. Você já vai prosperar. É impressionante, gente. Ô, gente, olha só o que eu vou te falar agora. O século 21, ele está produzindo um rico muito estranho. Um rico que acha que é rico, mas que não é rico. Então, olha só, o novo rico do século 21. Presta atenção. Ele gasta o que não tem, comprando o que não precisa, para mostrar para pessoas que ele não gosta, o valor que ele não tem. Vou repetir para você pegar essa. Gasta o que não tem, comprando o que não precisa, para mostrar para quem ele não gosta, o valor que ele não tem. É o rico do século 21. Como assim? Ele quer viver de aparência. Ele está andando num carro top, e tem uma Bíblia chamada carnê, lá na gaveta dele. Meu Deus. E aquilo é um suor, gente, é um sufoco na vida dessa pessoa. É difícil, porque essas pessoas, sabe, gente, hoje, nesse século que a gente está vivendo, de tanta vaidade, as pessoas querem causar. Ah, eu vou causar. Quer impactar. Ah, meu Deus. E as pessoas acham que o valor delas está naquilo que elas apresentam para os outros. Mas, na verdade, o valor verdadeiro de um homem, de uma mulher, está naquilo que ele é. Está naquilo que ele é. Sabe? E eu vou dizer para você, gente, está tudo errado. Misericórdia, que coisa é essa? Está tudo errado essa mentalidade. Você sabe uma diferença entre o sábio? Tem várias, mas eu vou te falar uma diferença entre o sábio e o tolo. O sábio, ele está o tempo inteiro pensando como ganhar mais dinheiro. O tempo inteiro ele fica pensando, ele quer se tornar perito nisso. Ele está o tempo inteiro pensando, como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou fazer isso aqui mais prosperar mais. Esse é o sábio. E o tolo? O tolo está o tempo inteiro pensando como gastar o dinheiro. Essa é uma das diferenças. Ele gasta tempo pensando, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? O sábio gasta tempo, o que eu vou fazer para o meu dinheiro render mais? Sabe, então nós precisamos mudar o nosso mindset. Né? Nós precisamos mudar. Olha, é com muito carinho que eu vou falar isso aqui. Com muito carinho. Mas você precisa parar de consumir aquilo que você não tem necessidade. Você precisa ligar como é que chama aquele negócio da polícia, gente? Eu já saí da polícia tem muito tempo. Como é que... Giroflex. Ah, está aqui meu major aqui para me ajudar, meu tenente-coronel para me ajudar. Giroflex. Não é isso? Precisa ligar, meu irmão. Você precisa ligar. Olha, por favor, pare de consumir aquilo que você não tem condições em nome de Jesus. Está vendo? Isso é palavra de Deus sobre sua vida. Você precisa parar com isso. Sabe, gente? Quem aqui já falou, não precisa levantar sua mão, porque eu não quero que você seja envergonhado aqui. Principalmente assim, com esse tanto de gente que talvez vai ser envergonhado junto com você. Não precisa levantar sua mão. Mas quem aqui já disse aquela frase? Esse mês eu nem vi a cor do dinheiro. Você já falou essa frase? Esse mês eu nem vi a cor do dinheiro. Pode ser, eu estou falando isso com amor para a sua vida, mas pode ser que tem faltado uma boa administração. Pode ser. É muito importante, gente, nós vivemos no nível da nossa tenda. Né? Nós vivemos no nível que Deus nos proporcionou financeiramente. Alguns dizem assim, mas lembrando, eu estou falando de gastar menos que ganha. Alguns podem dizer assim, mas eu já estou no limite, eu não tenho mais onde economizar. Não tenho, não sei, eu olho meu orçamento, cara, eu não faço nada. Olha, gente,
sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Fala para a pessoa do seu lado aí, tem jeito sim. Tem jeito. Mas onde eu vou economizar? Onde eu vou corrigir, ajustar aquilo que eu ganho ao que eu gasto? Ou o que eu gasto, melhor dizendo, ao que eu ganho. Olha, talvez você vai ter que fazer mudanças drásticas. Talvez você vai ter que mudar de casa. Nossa, mas mudar de casa, misericórdia. Sim, gente. Às vezes a pessoa tem um aluguel incompatível com a renda dela. E isso é o causador dos problemas financeiros na vida dela. Tem gente que tem um carro incompatível com a sua renda, né? Talvez você vai ter que tomar uma atitude duríssima, principalmente para as mulheres que estão aqui nesse lugar. Misericórdia agora. E os maridos vão até dar um glória, se você é igual eu lá, que deixa um cartão com a esposa. Olha só, talvez você vai ter que tomar a nobre atitude de bloquear o seu cartão de crédito por 6 meses. Olha, ou por 1 ano, quem sabe, né? Talvez vai ser isso. Ô, gente, das duas alternativas, você tem que escolher uma ou duas, para você gastar menos do que você ganha. Das duas alternativas, você tem que escolher uma ou duas. Ou você aumenta a sua renda, ou você diminui o padrão de vida, ou você faz os dois. Qual é a sua escolha? Entende? Ou você faz os dois. Mas a gente precisa enquadrar a nossa vida para que a gente não ande opresso, para que a gente não ande endividado, né? E a dica de ouro que eu tenho para você, quando você for tentar trabalhar melhor as suas finanças, a dica de ouro é você começar primeiro atendendo às suas necessidades e depois os prazeres, porque tem muita gente invertendo essa frase. E isso está levando a pessoa ao endividamento. A pessoa, ela primeiro se compromete com o seu prazer, com o seu desejo. Depois ela observa a necessidade, e é ao contrário. Primeiro a necessidade, meu irmão, e se for possível, nós, é claro, vamos atender o nosso prazer também, o nosso desejo. Tá? Então essa é a primeira dica. Há mais uma dica para você. Essa também, se não tiver essa aí no curso, rasga o diploma, meu filho. Sai fora e não segue esse cara, tá? Segunda dica, tenha uma planilha financeira. Tenha uma planilha financeira. Ah, mas vai ser no papel, né, como diz o ditado, no papel de pão. Eu não sei. Pode até ser, eu acho que não é o melhor lugar, mas se for o único recurso que você tem, faz lá mesmo. Um caderninho, né, no celular, um aplicativo, uma planilha em Excel lá no seu computador, pode ser. Agora, eu preciso te dizer o seguinte, gente, às vezes a gente fala sobre ter planilha financeira, e a pessoa fala assim, eu tenho planilha financeira e estou endividado. E eu preciso te contar um segredo sobre a planilha financeira. Eu tenho planilha financeira há uns 20 anos, mais de 20 anos. Eu nunca vi a minha planilha financeira pagar uma conta para mim. Nunca vi. Planilha financeira, irmão, não paga conta. O que paga conta é a boa administração. Mas você sabe onde entra o sucesso de uma planilha financeira na sua vida? A planilha financeira, ela entra quando ela tem, né, todos os registros e pode mostrar a você aonde você vai fazer ajustes para você alcançar a prosperidade. É aí que entra a importância de uma planilha financeira. E eu quero te fazer 3 perguntas para você pensar, também não precisa de responder, mas você precisa, olha só, olha o poder da planilha financeira. Primeira pergunta que eu quero te fazer para você pensar. Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você ganha? A pessoa que tem salário fixo é mais fácil, né? Agora, eu vejo a dificuldade muitas vezes no profissional liberal. Então, tem aqui empresários, profissionais liberais. É impressionante, gente. Outro dia eu perguntei para um profissional liberal, crente, homem de Deus. E eu perguntei para ele, cara, quanto você ganha? Nós somos amigos, tá? Eu tenho essa liberdade com ele comigo. Quanto você ganha? E ele me disse, não sei. Não sei. Sabe por quê? Porque ele é aquele cara prestador de serviço. Ele recebe um dinheiro hoje, recebe um dinheiro do outro dia, cai na conta, o Pix que chegou e tal.
E ele não sabia. Eu falei, cara, mas me ajuda a entender, você não sabe quanto você ganha? Ele falou, não sei, eu não parei para calcular, eu não parei para registrar. Ele não tem uma planilha financeira, né? Saber quanto ganha, até muitos sabem. Aliás, uma boa parte sabe. Agora, sabe o que muita gente não sabe e a gente precisa responder para nós mesmos? O quanto a gente gasta. Quanto você gasta? Você sabe quanto você gasta por mês? Muitas vezes a pessoa não sabe o que gasta, quanto gasta. Né? Então a pessoa, mas você gasta quanto? Eu gasto, deve ser. Aí ela fala lá um número. Né? E se a pessoa listar, muitas vezes eu já vi a pessoa ter que parar no hospital. Ela fala assim, meu Deus, eu estou louco. Você tem que internar essa pessoa. Ela não tinha noção do que ela gastava. E aí está empipinada financeiramente. Agora a terceira pergunta é essa. Se você não tiver uma planilha, você não consegue responder essa de forma nenhuma. Sabe qual é a terceira pergunta? Com o que você gasta? Com o que você gasta? Porque, gente, é um dinheirinho o tempo inteiro escapando, né? É o tempo inteiro, você vai lá, compra uma coisinha ali, compra uma coisinha aqui. Gente, quando eu pego a fatura do cartão de crédito, eu fico muito assustado. Porque tem tanta linha, e eu não consigo identificar de onde que é. E às vezes a minha esposa, gente, ela é uma bênção, tá, gente? Ela é maravilhosa. Mas às vezes eu tenho que perguntar para ela, consultar, meu bem, esse aqui é o que mesmo, esse valor? Né, isso aí é o tal lá. Aí esse aqui, amor, esse aí, não, deixa eu pensar aqui. Esse é o tal. Aí começa a me explicar tudo, para eu saber onde o dinheiro está indo. Que eu não vi. Falei, meu Deus, para onde o dinheiro está indo? Então, gente, nós precisamos ter uma planilha para nós nos organizarmos. A gente sabe que ela não paga a conta, mas ela te permite controle financeiro. Ela te permite ver, talvez, aonde o dinheiro está escapando da sua administração. E aí, gente, tem aquela história das raposinhas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? O que são as raposinhas? São aquela raposinha que vai passando ali na plantação e ela vai mordendo, ela vai minando a sua colheita e você nem percebe. Né? Então, veja só, tem algumas raposinhas que se a gente não tiver controle sobre elas, elas nos colocam em prejuízo financeiro. Por exemplo, os aplicativos, eu não vou citar o nome aqui, os aplicativos que você costuma pedir aquela boa comidinha, né, na sexta-feira à noite, né, aquele bom lanche, né, no sábado à noite, na sexta-feira à noite, no domingo à noite, e alguns pedem, têm o hábito de consumir via aplicativo 3, 4 vezes por semana. 3, 4 vezes por semana. E, gente, isso é assim, é bom demais na hora que chega a comida, não é verdade, gente? É gostoso, né? Melhor ainda é quando você está comendo a comida, que delícia. A única hora que é ruim é a hora de... Você vê, a gente não combinou e eu tenho a mesma opinião que vocês. É a única hora ruim. E ela chega. Olha só, gente, isso é muito simples. Eu vou falar aqui um exemplo de números aqui, mas é só para você ter noção. Talvez, né, eu não sei qual é a sua renda. Talvez você está aí numa renda de 10, de 15, de 20, 50, de 100 mil reais. Louvado seja Deus por isso. Mas às vezes é assim, a gente pede um iFood. Falei, gente. A gente pede um aplicativo de alimentação. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, não vou falar, mas parece que foi programado, né? Às vezes a gente pede uma comidinha, né, um lanche, 3 vezes por semana, você não percebe. Você tem uma família de 3, 4 pessoas, né, igual o pastor Lucas aqui, a família de 5 pessoas, olha só, daqui a pouco 6, né, mano? Então você vai, aí você pede o lanche, você vai investir ali 100 reais, 150 reais, dependendo do lanche que você pede, 30 reais, não, o meu é só 40 reais, sou o jovem aqui. O jovem aqui, gente, começou a trabalhar agora, salário mínimo, estagiário. É menor aprendiz. Nossa, só vai ficando mais duro, hein? Menor aprendiz, meio horário, meu Deus, 900 reais. Aí pede
O lanchezinho, pede o lanche, R$ 40. R$ 40 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. R$ 40 vezes 4 dá quanto, gente? R$ 160. O mês tem quantas semanas? Em média, 4, né? Alguns 5, 4,5. Aí o caboclo pede o lanche 12 vezes no mês. Ele não percebeu isso. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 12 vezes no mês. Multiplica 40 por 12 para você ver o que vai acontecer. Levou 50% do salário do irmãozinho. Ele não percebeu. Ele não percebeu. Por quê? Porque ele não tem uma boa administração. E aí ele fica apertado. Né? Olha só, gente, estou dando dicas aqui. Né? Dicas que você vai perceber na sua planilha financeira e dicas de boa administração. Tem coisas, por exemplo, que às vezes, se você comprar numa padaria, tem algum dono de padaria aqui, gente? Tem? Então, tem não? Não vou falar à vontade, então. Tem que... Olha só, você vai comprar na padaria, não tem mesmo, né, gente? Dá uma olhada aí, amor, você sabe que eu enxergo mal. Hã? Apaga essa parte aí da gravação, tá, meu filho? Então, olha só. O dono, você que tem o hábito de comprar, gente, é gostoso demais você chegar naquele horário de happy hour, né? E ir na padaria, gente, talvez seja o melhor horário para ir na padaria, esse horário e o horário de manhã, né? 8 da manhã, 7h30, é uma delícia, você chega na padaria, passa 2 quadras da padaria, você já sente o cheiro de pão assado, aquele pãozinho, nossa, que delícia, gente, aquele pastelzinho frito, aí você pensa, não, eu sou fitness, eu não gosto disso. Já deu para você perceber que eu não sou fitness, eu gosto de pastel frito. Então, você tem aquele pastelzinho frito. Nossa, meu Deus, que delícia. Aquele pãozinho de queijo recheado com catupiry. Amei. E aí aquele cheiro, gente. Aí você vai na padaria, né? Você vai na padaria. Só que o que acontece? Esse cara passa na padaria, ele compra um refrigerante, ele compra pão de queijo, ele compra mussarela, ele compra presunto, ele compra um requeijão. Olha só, vou te falar uma coisa aqui que talvez você nunca fez a conta. Os itens de mercearia, lembrei, gente, ele esqueceu do guardanapo que estava faltando e a mulher dele falou para ele comprar um detergente. Os itens de mercearia na padaria custam de 50% a 100% mais caro do que no supermercado. Então, se você, por exemplo, não se organiza para comprar as coisas no lugar certo, e eu não estou dizendo aqui que você não deve comprar na padaria, é claro que você pode, e dependendo da situação, é a padaria que vai te salvar, está ali pertinho de sua casa, está aberto até mais tarde, né, isso faz parte. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, por comportamentos desse tipo, você vai se endividar. E você precisa estar atento a isso. Outra coisa, gente, desorganização nos pagamentos. A pessoa não tem uma planilha financeira, ela não decora a data de todas as contas, do vencimento de todas as contas. E aí sabe o que acontece? Ela paga em atraso. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro? Não. Porque ela não teve disciplina. Porque ela não teve organização. E aí ela paga juros. Ela paga com juros, ela paga com multa. Né? Cheque especial. Às vezes, por causa dessas raposinhas aqui, de outras coisas mais, a gente entra no cheque especial. E aí a gente paga uma taxa de juros muito alta. Você paga IOF, você paga um tanto de coisa. Né? Você vai naquele cartão de crédito, você fala, esse mês eu vou pagar o mínimo para jogar para frente. Meu Deus, você fez uma loucura assim, que, cara, você não sabe o tamanho dos juros, né, do acréscimo que você colocou nesse pagamento. Aí você, mas vai ser parceladinho. Meu Deus. Isso vai minando sua vida financeira. Sabe? E tem aqueles gastos também que às vezes a gente não observa e eles vão comprometendo demais a nossa vida. Então, por exemplo, gastos com entretenimento de uma forma geral, né? Vamos pensar que essa Netflix, Prime, tem gente que tem tudo, né? Tem Netflix, tem Prime, tem Brasil Paralelo, tem... Gente, é bom demais, tudo é bom, tá? Tudo isso é legal. A pergunta é a seguinte, cabe no seu orçamento? Eu tenho TV a cabo para ver o galão da massa. Olha, Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Não, eu tenho TV a cabo para ver o cabuloso. Aí eu tenho que te dizer que Deus tenha dupla misericórdia sobre a sua vida. Dupla misericórdia. Então, olha, você tem tudo na sua casa.
Você tem tudo. Mas sabe o que acontece, gente? Muitas vezes o cara está pagando 300, 400 reais. Desses aplicativos aqui, ele assina o YouTube, ele assina o Spotify, ele tem tudo. Legal, olha, bom demais, isso é tudo gostoso, mas tem um custo. Você tem que avaliar se isso cabe no seu orçamento. Eu não estou dizendo para não ter, entende? Amém, gente? Está claro? Eu não estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que você precisa ver se isso cabe no seu orçamento. Então, e aí dentro de entretenimento existe aquela velha e boa resenha, né, com a galera, com os amigos. Então vamos sair, vai ter um rota aqui, né, pastor Lucas e tal. E aí galera, vamos lá e tal. Aí vai comer aquele sanduíche, aquela pizza, aquela resenha, aquele almoço com a galera. Nossa, que gostoso. Bom demais. Amo uma resenha. Pode me convidar. Pode me convidar. De meia conta para baixo, eu estou, assim, quase que 100% eu estou dentro. Meia conta para baixo, significa, às vezes não vai nem ser meia, às vezes eu vou pagar 30%, 20%, e você vai casar o restante, olha que benção. Glória a Deus, certo? Muito bem, então essa resenha, ela vai, gente, o shoppingzinho, a hamburgueria, né, a cafeteria, agora está na moda, né, cafeteria, vamos tomar um cafezinho. Ô, gente, cafezinho, meu Deus do céu. O cara sai de lá, gente, do cafezinho, ele sai de lá até torto. Ele sai de lá até mancando. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele deixou uma parte dele lá. Mas, gente, está aqui uma pessoa que adora numa cafeteria, tá? De verdade, eu amo, é bom demais, é uma delícia. Tudo o que eu estou dizendo é para você avaliar se isso cabe no seu orçamento, meu irmão. Eu estou falando isso com muito carinho. Né, e tomar cuidado com a incompatibilidade. A casa que você mora está condizente com sua renda? O carro que você dirige está condizente com sua renda? Se não tiver, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar entrando em parcelas altas, você pode estar entrando em taxas de juros altas, você pode estar entrando, sabe, numa manutenção no que se trata o veículo, por exemplo, numa manutenção que não cabe no seu orçamento, numa carga tributária alta, e tudo isso, gente, vai gerando, são pequenos investimentos, pequenas dívidas, que no final a gente está com grandes dívidas, e não percebe, tá? Isso vai oprimindo, isso vai prejudicando a vida das pessoas. Olha só, Provérbios capítulo 13, versículo 7 diz, alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Olha que texto maravilhoso. Então, você precisa, talvez, adotar uma postura mais equilibrada nas suas finanças. Provérbios 21, 17 diz, quem se entrega aos prazeres, passará necessidade, mas quem se apega ao vinho e ao azeite, jamais será rico. Jamais será rico. Então, a gente precisa aprender a respeitar o nosso orçamento financeiro. Outra coisa, gente, aprenda a poupar. Aprenda a poupar. Poupar, gente, é cultura, é estilo de vida, tá? Poupar é estilo de vida. E, às vezes, a gente fica, né, ouvindo a escassez, né? Gasta tudo, a prosperidade está dizendo, poupe, poupe, poupe. Você precisa poupar, precisa ter essa cultura, tá? E o nosso futuro, gente, no que diz respeito à poupança, à qualidade de vida, precisa começar agora. Você que está me ouvindo aqui, que tem menos de 20 anos, né, você precisa começar isso agora. Você que é pai de família, que já está aí trabalhando aí há 15, 20 anos, gente, e INSS está cada dia mais difícil. Não está fácil aposentar. Não está fácil, não é fácil viver com teto de aposentadoria. Eu estou falando do teto. Imagina quem não consegue pegar teto máximo. Gente, é difícil demais. Isso não é brincadeira. Então, a pergunta que eu tenho para você, você já tem uma previdência? Você já tem uma previdência? Você tem um seguro de vida? Você tem uma aplicação? Você tem isso? Se você não tem, se atente para isso. Se atente porque isso faz parte de uma mentalidade próspera. Você não pode, sabe, deixar isso para a última hora. Né? Eu sou jovem, eu tenho tempo ainda. Não, o tempo é agora. O tempo é agora, quanto melhor você se programar, mais próspero você será. A Bíblia diz assim, o dinheiro ganho com honestidade diminuirá, mas quem ajunta, olha só, Provérbios 13, 11, quem ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Poupar é princípio bíblico, né?
Aí a pessoa não sabe como começar. Começa com 5%. É uma dica, tá? Você pode começar com 1%, com 2%, com 10%, com 20%. Começa com pouco, mas comece. Comece, não deixe isso para a última hora. Coloca uma meta nesse mês, de março agora, que está entrando, se você ainda não tem isso, coloca uma meta, eu vou colocar 5% da minha renda numa aplicação. Todo mês eu vou colocar 5% da minha renda numa aplicação. Olha só, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Está dizendo isso. Então, poupar é princípio bíblico. Você precisa praticar isso. Outra dica, gente, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Princípio indispensável para quem crê que tudo vem de Deus. Gente, eu vou falar uma frase agora muito forte, tá? Mas ela é uma verdade. E eu vou mostrar para você na Bíblia que ela é uma verdade. Olha, espiritualmente falando, a infidelidade ao Senhor é sinal de miséria. É duro falar isso, mas é uma verdade. E está dizendo na palavra de Deus, se você for lá em Atos capítulo 20, versículo 35, Atos 20, 35, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante aos seus discípulos de Éfeso. Ele diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. O próprio Jesus falou isso. O próprio Cristo trouxe essa palavra, essa instrução para o coração do apóstolo Paulo, está registrada nas Escrituras e é para nós. Então, quanto mais eu semeio, mais abençoado sou. E fidelidade, generosidade, gente, não é para Deus, é para nós mesmos. É impressionante isso, algumas pessoas não conseguem entender isso. Não tem a ver com a necessidade de Deus. Deus não tem necessidade, Deus não precisa disso, Ele é dono do ouro e da prata. Lá em Ageu capítulo 2, não lembro o versículo agora, fala sobre isso. Mas Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão. A fidelidade ao Senhor, ela traz um sinal de abertura do céu sobre a minha e a sua vida. É sobre isso. Então a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3, versículo 10, olha, vejam, está dando uma instrução para a gente levar ao depósito do templo, a casa do Senhor, os nossos dízimos. E aí depois as Escrituras dizem: vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Está vendo? Não tem a ver com algo que Deus precisa. Tem a ver com algo que precisa ser uma realidade na minha e na sua vida, na nossa família, na nossa casa. E continua dizendo: não impedirei que as pragas devorem suas colheitas, as videiras dos seus campos não perderão os frutos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Fidelidade ao Senhor, não abra mão disso, não abra mão desse princípio. Outra instrução para você, eu já estou aqui caminhando para o final, mas eu quero te dar mais algumas instruções. Seja um profissional, um trabalhador exemplar. Seja um trabalhador exemplar. Olha o que fala em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Profissional exemplar, gente, competência e habilidade técnica. Eu vou te falar 3 pilares aqui fundamentais para você ser bem sucedido no seu trabalho. Primeiro pilar, competência e habilidade técnica. Está faltando? Busca mais, se qualifique. Segundo, vida acadêmica. Próximo passo, você precisa ter faculdade? Qual a formação que você precisa? Vá buscar essa formação. Você quer encarreirar? Estude. Procure ampliar o seu currículo acadêmico. E terceiro, alinhe o seu comportamento. Hoje, um processo seletivo, por mais simples que seja, o recrutador, ele vai avaliar habilidade técnica, curso, vida acadêmica, formação acadêmica, e ele vai avaliar o seu comportamento. Ele vai te fazer perguntas que vão mostrar, que vão revelar
o que está por trás daquele papel impresso chamado currículo. Isso vai acontecer, sabe? Então nós precisamos nos qualificar cada dia mais. Outra coisa, gente, não aceite preguiça e comodismo. Profissional de sucesso, gente, não pode ser preguiçoso, não pode ser acomodado, sabe, a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 10:4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha só, mãos preguiçosas trazem pobreza, misericórdia. Gente, funcionário numa empresa, ele não faz só o bom funcionário, ele não faz só o que foi pedido para ele fazer, ele não faz só o que está na descrição de cargo dele para fazer. Sabe o que o funcionário desbravador, o funcionário que vai crescer, que vai ser promovido faz? Ele faz o que é preciso. Eu estou falando para você, gente, eu tenho, na área comercial, eu lá vou para 22 anos, esse ano estou fazendo 22 anos de carreira comercial. 22 anos. Eu sempre me coloquei na oportunidade do que precisava ser feito. Isso é uma característica da minha carreira. Mesmo muitas vezes não tendo competência para fazer. Eu olhava para mim e não me achava competente para fazer, mas eu dizia, eu faço. Esse eu faço é muito importante para o seu crescimento profissional. Não seja um profissional teórico, né? Trabalhe arduamente, trabalhe duro, está dizendo aqui, né, nesse texto. Lá em Provérbios 14:23, trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Você já viu aquela pessoa que tem um discurso maravilhoso, mas que na prática ela não entrega? Esse funcionário não é promovido, não prospera. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, né? A gente precisa abrir os olhos para o caminho, a jornada de prosperidade. E agora, a última dica para o seu coração. Busque capacitação. Busque capacitação. Vocês viram que a palavra hoje é uma palavra bastante técnica, e eu estou dando dicas aqui sobre como você trabalhar melhor as suas finanças, a sua carreira, tudo isso que Deus está colocando nas suas mãos. Então, gente, a Bíblia diz que lá em Mateus 25:15, ele distribuiu os talentos, ele deu 5 para um, 2 para um, 2 para outro, e ainda outro ele deu 1 talento. E a Bíblia diz que ele deu segundo a sua capacidade. Sabe o que acontece? Quando eu leio isso, eu entendo que quanto mais capaz eu estiver, mais perto eu estarei de coisas maiores. Isso é uma verdade em Deus, é uma verdade na palavra de Deus, porque senão ele daria os talentos igualitariamente àqueles servos, mas ele entregou para um 5, para outro 2, para outro 1, e ele disse, segundo a sua capacidade. Então muitas vezes a gente quer receber 5 talentos, mas a gente precisa estar preparado para administrar 5 talentos, a gente precisa estar preparado, e é isso que nos leva a uma vida mais próspera, essa preparação. E sabe de uma verdade? Todos nós, indistintamente, todos, vamos prestar contas daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Seja o rico, seja o pobre, qualquer classe social, você vai prestar contas daquilo que Deus te entregou. Você vai prestar contas da sua família, você vai prestar contas dos dons espirituais que Deus te deu, você vai prestar conta dos dons naturais, talentos naturais que você tem, você vai prestar conta do seu ministério para o Senhor, e você também vai prestar conta dos talentos, dos recursos financeiros que Deus colocou na sua mão. A Bíblia fala que nos passado um certo tempo, aquele Senhor veio e chamou os seus servos para quê? Para prestar contas. Então nós vamos prestar contas. Eu quero terminar falando para você sobre Lucas 16, versículo 10. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Olha só, gente, Deus nos chama para uma vida de fidelidade, de 100% de fidelidade, mas a resposta da boa administração, ela cabe nos 90% que Ele nos dá para administrar. Esses 90% a gente precisa administrar bem. E nesse texto,
A Bíblia está mostrando que Ele, além de nos dar conforme a nossa capacidade, Ele também vai nos dar outros talentos de pessoas que estão sendo infiéis. Porque aquele que foi infiel, perdeu o seu talento. E para onde foi esse talento? Foi para as mãos daquele que demonstrou maior alinhamento e capacidade. Ou seja, daquele que demonstrou um nível mais alto de uma boa administração. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, pela graça de Deus, pela fé que eu tenho no Senhor Jesus, que Ele vai colocar nas suas mãos, talentos maravilhosos, mas não só os que Ele preparou para você, aqueles que eventualmente alguns estão perdendo, Ele também vai colocar sobre as suas mãos. Para quê? Para você entregar fidelidade, lealdade e uma boa administração, para que aquilo que Ele colocou na sua mão não se perca, mas multiplique. Amém? Fique de pé no seu lugar.